de volta com o Play, programa que liga você à informação. E hoje no nosso programa, recebendo ela, que é uma querida escritora, o Dilma Vaires. O Dilma, satisfação recebê-la aqui. Muito bem-vinda. Obrigada, Ana. É um prazer imenso estar aqui com você. É com muita alegria que eu estou, então, me dirigindo ao seu público e a você, trazendo novidades, né, de forma literária. O Dilma, a gente acompanhou agora que nos últimos dias você lançou um livro infanto-juvenil, Cangu, o Bebê Inseguro. Que maravilha, mais uma obra. A gente sabe que tu não para, mas quando a gente vê, tá ela de novo, né? Tem obra nova no pedaço. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa obra. Quanto tempo de trabalho para colocar ela assim, para tirar ela do papel, enfim, tudo mais, até ela ser lançada para a gente poder lê-la. Então, o Cangu foi uma obra que nasceu na pandemia. Então, conforme a gente tinha aquele tempo mais para pensar, para produzir, né? Então, eu escrevi o Cangu. No primeiro momento, escrevi e ficou na gaveta. Posteriormente, então, eu procurei um ilustrador. Aí tive a ideia de pedir para o meu sobrinho, que gosta de desenhar, ele fez os esboços iniciais. E passou mais um ano, aí eu pensei, vou publicar esse ano, era 2020. Procurei uma outra ilustradora que ilustrou uma obra da presidente da academia, né? E eu gostei muito da ilustração dela, mas eu achei o valor muito alto. Aí retrocedi novamente. No ano passado, falei, não, esse ano eu vou lançar o Cangu. Aí procurei algumas editoras, eu levei uns nãos no caminho, né? E aí eu já estava desanimada, desistindo da publicação. De repente eu vi um anúncio de uma editora de Curitiba, que eu conhecia desde a época que eu trabalhava na biblioteca, do colégio, e eu pensei, nossa, é por aqui que eu vou. E aí me chamou a atenção também a questão deles produzirem em braille, em libras, né? E como eu tenho atuação na área de educação especial, tenho especialização, eu achei interessante e apostei então na editora. Mas precisava de recursos, né? Então eu comecei uma campanha com alguns amigos para a gente fazer uma pré-venda, né? Eu levantei o custo da obra toda. Fiz uma pré-venda que custou uns 50% e o restante eu parcelei no cartão e vamos embora. Essa obra eu tinha a intenção já de ter lançado ela no ano passado, mas aí eu tive alguns entraves com a editora, foi meio truncado, né? E resumidamente, então após 1 ano e meio que eu entreguei material na editora, eu recebi então o material no mês passado. Então, fizemos o primeiro lançamento na Livraria Globo, no dia 18, né? E aí vieram as pessoas, né, que estavam comigo, me abraçaram, os amigos, né? Estivemos lá e fizemos o lançamento, então, do Cangu, o Bebê Inseguro. Que bacana, e a gente viu, você comentou a questão tem a obra para ser lida em braille, até inclusive no dia do lançamento, quem acompanhou suas redes sociais, viu lá, acho que ela, Miguela. Uhum. Ela fazendo a leitura, algo diferente, que bacana, hein, Dilma? Realmente uma pegada bastante importante para o momento atual. Sim. Ele tem também e-book em libras. Uhum. Então, quem quiser assistir também tem e-book. Então, é um material assim, bem dinâmico. Ele é um livro inclusivo, não só pela história em si, mas pelas características dele, né, de ter essa acessibilidade. Então tá, primeiramente, bom dia. Bom dia. E quero agradecer pelo convite para estar aqui e por essa oportunidade de ler. E vocês vão ver que essa leitura, como alguns falam, que às vezes a gente decora e só sai lendo depois, finge que tá lendo porque a gente decorou antes, não foi uma decorada, porque eu não tinha acesso ao livro antes, tá? Então eu realmente vou ler e quero aproveitar também para parabenizar o Dilma por ter pensado nisso, né, na inclusão. Obrigada. E lembrar a todos que a inclusão a gente pode fazer de inúmeras formas. E às vezes de formas bem simples, que estão ao nosso alcance no nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa, nossa, para eu incluir eu preciso fazer algo estratosférico. Não, eu preciso fazer algo bem simples que pode incluir às vezes uma pessoa de maneira bem significativa. E agora eu vou ler então a parte dos agradecimentos. Agradeço ao Pai Supremo pela inspiração, ao meu esposo, Hilário, e aos filhos, Vilmarson, Ciele, Wellington e Mirelle, pelo apoio, incentivo e sugestões.
enriquecedoras aos meus netos. Vitor Hugo, Flávia, Alessandra, Davi, Augusto e a minha nora. Obrigado por estarem sempre ao meu lado. Aos amigos sinceros que abraçaram comigo este desafio, contribuindo para custear a publicação, especialmente o meu sobrinho Michel, por esforçar as ilustrações iniciais, e a Sabrina por contribuir na divulgação do trabalho. Deus abençoe a todos. Porque o cangu, veja bem, é um animal que não é típico, né, das Américas, digamos assim, né? Então, a criança, o jovem, não tem um contato com o cangu, ele não encontra cangu por aí, né? Uhum. E aí você pega já um animal diferenciado de uma outra região, onde o educador pode estar trabalhando também essas questões geográficas, essas questões diferenciais de animais de cada região, né? É um diferencial. E o outro diferencial, inclusive, desse material, é que o cangu, ele tem as características físicas diferentes de outros animais. Os outros animais andam de 4 patas, as 4 apoiadas no chão. O canguru não, ele anda aos pulos e tem só 2 mãozinhas pequenas. E essa é a insegurança do cangu, né? Pelas histórias que ele ouve da mãe dele, como ele vai sair por aí aos pulos se outros animais andam de 4 patas. Então, nessa preocupação dele em ser diferente, ele não quer sair da bolsa da mãe, ele fica lá. Não vou sair daqui, né? Eu sou muito diferente, o que eu vou fazer aí fora, né? E aí também vai o processo do apoio da família. Aí a mãe conversa com ele, quer saber o que está acontecendo, por que ele não quer sair. E aí nessa conversa que a mãe então trata essa questão que uma pessoa é diferente da outra, cada um tem as suas características, cada um pode ter a sua atuação da forma como você é, e aí, né, vou dar todo o spoiler. Aí é uma nova etapa na vida do cangu. Uma temática bastante interessante, não só para abordagem de pais, quanto também de educadores. Isso. Porque realmente é algo que a gente precisa trabalhar nas crianças, né, nos pré-adolescentes, enfim, e está muito bem implícito aqui nessa obra. Então, o Dilma, professor que quiser trabalhar também, é bacana também. Sim, inclusive, Ana, eu tenho uma proposta. Na divulgação do cangu, eu faço uma palestra, né, uma palestra curta, onde a gente fala da importância da literatura infantil no desenvolvimento intelectual e cognitivo da criança. Porque a partir do momento que o contador de história, seja ele professor ou apenas um contador ou leitor da história, passa para a criança o interesse, mostra o livro, ele vai estar pondo no intelectual dessa criança uma forma diferenciada das suas vivências. Vai estar passando para ele um conhecimento que ele pode formar e trabalhar, né, para o seu desenvolvimento também social. Então, essa questão hoje que a gente tem muito, as crianças no celular, no tablet, no computador. Então, tem os e-books que concorrem com a literatura. Não é um caminho, o e-book não é um caminho ruim, mas você manusear um livro, você sentir o cheiro do livro, você poder seguir uma trajetória diferente do que você está no meio eletrônico, é muito mais enriquecedor. Uhum. O Dilma, esse é
Quantos livros você já lançou? Esse daqui deve ser, com certeza, não é o primeiro, não deve ser o segundo, tem muito mais. Agora eu não sei quantos. Então, assim, eu tenho 10 publicações, entre publicações solo e publicações cooperadas, né? Que são coletâneas. O Cangu é o terceiro solo. Esse ano eu completo 20 anos da minha primeira publicação. Então, eu trabalhei 23 anos na Secretaria de Educação e dentro desse meu processo do trabalho na educação, eu tive a possibilidade de trabalhar no Centro de Pesquisas. E antes do Centro de Pesquisas, nós tínhamos um projeto que chamava Lembranças Vivas, da qual eu participava também. Que por conta desse projeto surgiu a fundação da Associação de Pioneiros, né, da qual eu faço parte também. E a partir de então, na época, o professor Leocir falou, eu quero que você faça um livro da história do município. Então, na verdade, eu recebi uma encomenda. Hoje eu fico avaliando, né? Efetivamente, às vezes eu pego o desafio e vou, né? E eu fico analisando, pensando, nossa, na época eu tinha pouco conhecimento metodológico de pesquisas, e hoje eu pego e revejo o material e percebo que eu realmente não fiz um trabalho que tenha falhas graves, né? É um trabalho coerente, né, que tem uma certa qualidade. Então, isso foi em 2004, né, quando o Paço Municipal completou 25 anos, nós fizemos o lançamento da obra. Então, esse ano são 20 anos, em julho que eu lancei a primeira obra. Posteriormente, a partir desse livro, História e Atualidades, Perfil de Marechal Cândido Rondon, foi lançado Histórias e Atualidades, História e Geografia, que foi um livro didático para alunos do terceiro ano, que trabalhava, então, a história para as crianças estudarem em sala de aula. Então, esse deve ter tido mais de 12 mil exemplares, né, que foram entregues nas escolas e trabalhados, até está sendo trabalhado. E ele foi reeditado agora em 2017 e está na sala de aula. É um dos subsídios que os professores têm para trabalhar o conteúdo da história do município. Depois desses dois, né, que foram solos, eu fiquei um tempo sem publicar. A partir da pandemia, então, que eu retomei, né? Porque aí eu entrei na Academia de Letras do Oeste do Paraná, e aí é uma injeção de ânimo para você, né? Porque a partir do momento que você se torna uma acadêmica, você começa, então, a buscar apresentar uma gama de trabalhos que te dê respaldo a essa tua academia, né? Tua participação na academia. Aí eu comecei a participar de coletâneas. Eu participei da coletânea Uma Poesia para Cada Noite, e que foi lançado na Bienal Internacional do Livro de 2022. Depois foi Uma Poesia para Cada Dia. Depois eu participei do projeto Poetize 2022, Poetize 2024, da Vivara, editora. Tem um livro da Lura, que é O Verão, que vai ser lançado esse ano na Bienal Internacional de São Paulo, da qual eu participo também. Eu participei de 2 projetos que eu achei fantástico, que é Contos de Natal, que é coletânea também, e também, recentemente, Cartas para Minha Mãe, que é da editora Leiteiríssima. E agora eu tenho mais 2 projetos que vai para a Lura, que é na sequência dos livros temáticos, né? Que é do outono, Folhas de Outono, que eu já tenho material pronto também, e provavelmente é para o ano que vem esse, né? Mas já vai ser trabalhado esse ano. Então, são 7 coletâneas e 3 livros solos, né, que eu tenho publicado. Eu tenho um livro pronto de poesias históricas do município, que o próprio jornal já publicou algumas, né? Que eu tenho intenção de tirar esse livro da gaveta e publicar. É um livro de interesse mais local, né? Mas eu acho que no momento certo ele sai. E também eu estou trabalhando num romance biográfico, que ele conta a história da minha família, né? E eu tenho o Cangu, são 3 volumes. O Cangu Bebê Inseguro, que já saiu, o Cangu Vai à Escola, que já está pronto, só falta publicar, e o outro é Cangu Viaja à África, que daí eu faço a ligação do meu trabalho com o movimento étnico e racial, né? Levando o Cangu para a África e contando algumas coisas da África, algumas coisas desses animais que estão no Cangu 1, né? Então, a gente faz uma ponte nesse sequencial.
Então, são as obras e os materiais que a gente está trabalhando em termos de bibliográficos, né? Eu tenho publicação de um DVD da história e atualidades, né? Que foi o primeiro que eu fiz. Eu tenho um DVD que foi feito quando o município fez 50 anos. E agora eu estou trabalhando num outro DVD. Na verdade, não é um DVD. Agora é um documentário. Pela lei Paulo Gustavo, né, apoio cultural, e ele trabalha também a história do município, ouvindo, né, personalidades do município, numa tomada assim mais para web, né, para atender um público mais jovens, né, porque Sim. eu trabalho assim com pessoas jovens e que vieram no início também da colonização, que vão falar tanto do processo de colonização como se deu, vão falar das impressões que tiveram quando chegaram aqui, vão falar do processo educacional e do comércio. São os pontos que são apontados nesse material. Então, assim, eu sempre sou meio inquieta, né? Estou sempre procurando, sempre buscando, e com isso eu penso que ganha a literatura, ganha as pessoas que podem estar partilhando comigo um pouco desse conhecimento, dessa minha pesquisa, desse meu trabalho. O Dilma, você, como acabou de relatar aqui pra gente, você sempre teve o pezinho na história, né? Como pesquisadora, inclusive, tanto que materiais importantíssimos, né? Que retratam a história do nosso município feitos por ti. Mas vemos também muitas obras, conto, romance, isso. Como é que é o Dilma na hora de escrever? O que ela prefere? Essa coisa aí da pesquisa, que também tem que ter, vamos dizer Sim. assim, você vai estar baseado numa realidade, né, em fatos Sim, e tudo Sim. mais, ou algo que você pode criar, assim, como exemplo, o Cangu, né? Claro, tem a história, mas aí é você que cria, não necessariamente é uma história como a história de Marechal. O que você prefere na hora de escrever? O que é o Dilma gosta mais? Sim, então, eu sou poeta, né? Então, eu gosto de fazer poesias, né? Mas eu assim, se eu vejo um fato, assim, que me chama a atenção, que eu penso, puxa, isso aí daria uma história, eu faço essa história, entendeu? Então, eu tenho a preferência, né? No caso, da escrita, seja qual for a identidade da escrita, né? Mas me chama muito mais atenção, eu tenho mais facilidade na produção de poesia, né? Nesse ângulo literário, né? Mas eu penso que eu me viro bem com outras escritas. E de tudo que tu já escreveu, tu acabou de relatar aqui para nós as 3 obras, as outras em coparticipação, tem alguma que te tocou assim de uma maneira especial, diferente? A gente sabe que cada material, né, tá aqui no coração, mas de repente entre esses todos que você publicou, algum assim que você mais se identificou, que você mais gostou, que teve um significado diferente para o Dilma? Assim, a primeira obra que eu fiz, quando eu peguei o livro, sabe, é emocionante. Eu sempre falo, é como se fosse um filho mesmo, né? Então, a emoção do primeiro livro que você escreve é muito grande, porque você vê pela primeira vez teu nome ali, uma obra que você fez, aquele material todo compilado, e você pensa, poxa, né? É algo que vai ficar aqui para a posteridade, para sempre. Em algum canto, alguém vai encontrar um livro desse, vai ver, né, dessa participação. E eu fiz agora uma última publicação, Cartas para Minha Mãe, e mesmo Contos de Natal, que são eventos relacionados à minha história de vida. Né? Então, isso é bem emocionante, sabe? Você vê a sua história de vida ali, sabe? Disponível para que o Brasil todo, né, e até o exterior, as pessoas possam estar vendo, né, parte da sua história. Então, isso é bem marcante. Eu tenho outra questão também, que eu não coloquei nas minhas publicações. Eu tenho publicação na GEL também. Sim. E também é um foco bem diferenciado, né? Lá eu falo sobre língua espanhola. Né? Então, assim, quando você... existem escritores específicos, né, que se dedicam àquilo e vão de uma característica de poética a uma literária, a uma histórica. Aí você... eu vejo, assim, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, outros escritores, outros autores, que também eles fogem da sua linha de conforto e divagam por vários atos, né? Nós temos, por exemplo, o Perrault, que é o pai da literatura infantil. Ele era advogado e era funcionário público. Então, na verdade, ele não, digamos assim, não era um literário, né? Não era dado às letras, né? Assim como Machado de Assis também era advogado.
advogado. Então, baseado nisso, eu me sinto confortável, sabe? Passeando entre as linhas literárias. E o Dilma, a gente sempre tem uma curiosidade, quem escreve, como é que é? Tem um horário específico? Quando vem a ideia de madrugada, na hora estou fazendo uma coisa, agora tive uma ideia, parei tudo e vou lá escrever. Como é que é isso com a Dilma, esse processo de produção? Então, eu produzo bem à noite, ao entardecer à noite. Às vezes, quando eu vou deitar, às vezes eu fico pensando isso. Se eu tenho uma ideia boa, eu tenho que levantar e escrever. Porque se eu não escrevo, no outro dia, se foi. Passa. Né? Então, assim, são raras as vezes que me dá estalo. Me dá também, né? Por exemplo, você vê uma situação assim, você relembra um fato, fala assim, opa, isso dá poesia, ou isso dá uma boa história, né? Então, você vai lá, senta e escreve. Para tudo, vai e escreve. Mas eu dificilmente paro. Me deu uma ideia, eu paro, vou lá escrever. Não, eu tenho meu momento de escrita. Geralmente, no final da tarde. Eu gosto muito de escrever sábados à tarde, domingo à tarde. São os meus horários preferidos de escrita. Que é assim, você não tem nenhuma preocupação a mais. Você não tem, né, o que você vai se ocupar com aquilo. Então, você vai lá e foca, né? Ou continuar uma obra que você está fazendo, ou iniciar uma obra nova, ou fazer uma pesquisa. Então, são esses os momentos que eu costumo trabalhar. O Dilma, você citou agora há pouco a questão de você pertencer, né, fazer parte da associação eu não sei dos pioneiros. Dos escritores do Oeste. Sim, Academia de Letras. Isso, Academia de Letras. Você é a única rondonense que integra? Sim. Aqui de Marechal Rondon eu sou a única escritora, né, que faz parte da Academia de Letras do Oeste do Paraná. Eu ocupo a cadeira 28 e a minha patronessa é Maria Firmina. Escritores de toda a região. Como é que é isso? O que isso mudou no teu processo nessa questão de escrever? Você deu uma pincelada ali que até quando você passou a integrar, que claro que instiga, te deixa mais inquieta, você quer produzir mais, mas assim, como um todo, o que mudou depois que você integrou essa entidade? Então, até eu nem citei, a academia lançou também uma coletânea, né, que fala então da história de cada um dos seus acadêmicos. Né? Então, eu tenho essa obra também, né? Que ela é uma obra que fala mais biograficamente, mas tem trechos, né, de duas poesias. Tem o resumo do material histórico do município e tem uma poesia no livro também. Então, é mais um material que eu participei também, que eu me omiti. Assim, a academia, como é do oeste do Paraná, ela contempla pessoas de vários municípios. A sede da academia é Assis Chateaubriand. A nossa presidente hoje é de Assis também. Então, Assis tem um número maior de integrantes. Mas nós temos de Tupanci, nós temos de Toledo, Foz do Iguaçu, Medianeira, Santa Helena, Marechal. Tem vários municípios da região que têm integrantes da academia. No total, são 40 integrantes. Então, a academia, efetivamente, ela mexe com quem está na área da escrita, porque ela faz as provocações, né? A academia, no ano passado, foram feitos 2 concursos abertos, né? Nós, enquanto acadêmicos, não participamos, mas a gente está ali naquele processo de acompanhamento. Nós fizemos um para Assis Chateaubriand, onde foram trabalhados alunos do ensino fundamental, e eles trabalharam falaram em versos, né, da história do município de Assis. E nós fizemos um outro que trabalhou, então, as belezas do Paraná, no caso, Foz do Iguaçu, e Aqui é o Meu Lugar, foram contos, né, que teve participação do Brasil inteiro. Então, enquanto academia, nós também temos um trabalho bem amplo, bem dinâmico, porque a academia nem sempre ela está assim, talvez porque nós estamos no início, né, nossa academia nova, mas ela já tem grandes trabalhos. E agora, pela Lei Paulo Gustavo, nós também estamos publicando esses concursos. A academia também está publicando. Com isso, faz com que o acadêmico vá se envolvendo e vai se motivando. Então, nós temos no WhatsApp o grupo Poesia e Prosa. Então, a gente também faz desafios, vamos escrevendo trovas, poesias, acrósticos, ou você fez uma poesiazinha ali, você joga ali, entendeu? Então, há uma mobilização dentro da academia que faz com que você esteja sempre produzindo. Então, isso é um processo bem interessante.
Que bacana. O Dilma, agora vamos combinar, escrever é uma arte. Não é todo mundo que consegue, a gente sabe que tem gente que tem dificuldade para escrever escrever o básico, né? Assim, algo que é só escrita. Imagina, então, tirar daqui de dentro, né, e colocar para fora. Você, enquanto escritora, você sabe responder muito bem isso. É uma arte. É uma arte e é um desafio também. Porque você põe a sua ideia ali, né? E você coloca essa ideia ao público e nem sempre a tua percepção de que isso vai ser bom, né? Vai ser instigante. Você tem que estar preparado também, porque você pode ter críticas, né? A tua aceitação nem sempre é o quanto você tem, né? Então, enquanto escritor, você também tem que estar preparado para isso. Porque eu mesmo já tive experiência, por exemplo, a própria academia, no caso, não a de letras, a academia que a gente chama universidade, né? A universidade, se ressentiu um pouco por eu não ser especificamente da área de história, estar produzindo história, né? Porque eu me considero autodidata na história local. Eu estudei muito e estudo ainda os acontecimentos da história local, né? Eu tenho boas referências, eu busco sempre conhecer, estar conversando com as pessoas, estar cada vez alimentando esse conhecimento. E eu tive uma experiência assim, houve uma especialização na área de história há muito tempo atrás. E eu fui à banca, né, apresentei o meu projeto e a banca rejeitou. A banca falou que não tinha orientador para o meu projeto, né, e eu não fiz a pós-graduação. Depois disso, um desses professores da banca se tornou meu amigo por conta do movimento étnico e aí ele começou a ver, né, meu trabalho, minha atuação e começou a entender a minha proposta e tipo assim, me viu de outra forma que não desafiando uma academia. Sim. Né? Então, você enfrenta esses entraves, né? Porque, às vezes, as pessoas se acomodam. Eu vejo muita gente que se aposenta e aposenta da vida, né? E eu, no meu caso, eu me aposentei do trabalho público, né? E não da vida, da produção, do conhecimento. Foram quantos anos? Eu trabalhei na prefeitura 23 anos, né? Mas eu já tinha 7 anos de comércio e depois eu voltei, eu trabalhei na educação especial, depois que me aposentei. Na educação especial eu trabalhei na Santa Rosa, eu trabalhei na época no CEMIC como diretora, 2 anos e meio, e então eu não parei, né? Então eu parei de trabalhar na prefeitura, mas não de trabalhar, de produzir, de pesquisar. Eu fiz várias pesquisas, eu fiz pós-graduação. Então, são diferentes pontos de vista, diferentes opções de vida, né? Você aposentou, quer descansar, é uma opção tua, não foi a minha, né? Então, eu gosto de produzir, eu sempre falo, eu quero deixar rastro, né? Eu quero que as pessoas saibam que eu passei por aqui, que eu tive uma história, que eu deixei algo que possa contribuir de alguma forma para as crianças, para os adultos, para professores, né? Então, é isso que eu quero, deixar uma história escrita, pela minha própria história, né? Que se eu falo da minha história, a gente teve uma história muito difícil, né? Uma vez uma professora me falou, você ganhou no grito. Eu efetivamente ganhei no grito, porque eu estou sempre ali buscando, gritando, falando, sabe? Estou presente, estou aqui, entendeu? Porque, por exemplo, nossa família é uma família nordestina que veio morar num município potencialmente germânico em 58. Então, a partir daí você vê os desafios que nós enfrentamos em todos os níveis, né? De pobreza, de discriminação, de diferenciamento, de aculturamento, né? Então, foram vários desafios. E eu cresci dentro dessa batalha de estar ali buscando. Ser ouvida, buscando o teu espaço. Isso. Então, foi uma busca pelo um espaço. Né? E que me levou a ser essa pessoa inquieta que está mostrando o meu trabalho como uma forma de marcar presença, né? Então é a forma principal pela qual eu sempre tenho que estar ali produzindo, mostrando, buscando e apontando. Agora, Dilma, você mesmo comentou até para o lançamento do Cangu, foram tantos anos. Tem esse desafio, essa dificuldade, porque tudo que você vai tirar do papel, você precisa de verba. E a gente sabe que não é fácil. E também não é algo que, vamos dizer assim, que você vai
lançar e vai te dar aquele retorno financeiro, mas não vai ficar rica, né? Não, Ela é mais ou não. menos nesse, né? A gente fala de uma forma assim, claro que não vai ficar rica, mas um modo de dizendo assim, né? Sim. Figurativamente. Isso não desanima de alguma maneira? Por outro lado, você lançando materiais, algo assim de participar de uma Bienal, um evento talvez de maior expressão em termos de literatura no nosso país, e você estava lá presente, vai estar presente novamente. Então, assim, tem o lado que é desafiador, que muitas vezes acho que até desanima em alguns momentos, mas também tem o lado que compensa demais. É por aí. Isso, é por aí. Porque assim, eu nunca fui ingênua de saber que não ganharia dinheiro com livros, né? A gente sabe que Paulo Coelho é um dos únicos que vive da literatura. Que nós temos história de escritores que morreram na miséria, né? Mário Quintana, se não me engano. Então, que foi acolhido para poder ter uma velhice, ter um canto, o Falcão que acolheu ele em Porto Alegre. Então, e ele não é o único. Né? A gente sabe de muitos excelentes escritores que não sobrevivem da literatura. Mesmo porque você tem o custo de produção e o custo do material. Para você adquirir um livro, não é barato. Não é barato. E aí você hoje ainda tem a competição da internet. Né? Então, acaba que para você vender um livro, né, é realmente um trabalho, desafio. É um desafio. Então, desde o primeiro momento que eu parti para a produção literária, eu tinha essa consciência. Não estou produzindo para ganhar dinheiro. Né? É uma realização do trabalho. Né? Mesmo porque, por exemplo, para ir para uma Bienal, se eu quero, o meu livro vai estar lá na Bienal. Se eu quero um espaço dentro da Bienal, eu tenho que pagar. É dessa editora. Da Lura eu não pago. Porque a Lura é um lançamento coletivo, então eu vou ter 1 hora na Lura para dar autógrafo, para tirar fotos, dar entrevistas, né? A editora mesmo faz isso e ela não cobra. Já o Cangu é diferente. O Cangu, eles me abrem o espaço, eu posso levar um contador de história, ou eu posso contar história, eu posso estar lá autografando, posso tirar foto, eles fotografam, eles dão o banner e tudo, mas tem um custo. Entendeu? Ou simplesmente o Cangu vai estar lá, né? Quem quer pega, quem não quer não pega. Porque na Bienal passam muitas escolas, né? Então, eles partem do princípio, por exemplo, a escola vai estar lá, você tem a oportunidade de estar falando para esses alunos, né? Mas aí o investimento não cobre. Né? Então, eu até estou buscando ver se eu consigo patrocínio para ter esse espaço, que é importante, né? Mas como você falou, é um desafio. Né? E você faz mais pela satisfação de estar escrevendo, pela realização de ter um trabalho pronto, do que pelo recurso financeiro, pelo retorno financeiro. Não tem retorno financeiro. Até eu conto uma história. Tinha um senhor que era escritor, morava no interior, né? Digamos, a Dilma estava aqui em Rondon e resolveu, não, vou para São Paulo, porque lá tem mais livrarias e mais formas de divulgar e tal, né? E ficou um tempo por lá e, de repente, voltou. Aí encontrou um amigo dele e falou assim, você está de volta? Sim, estou de volta. Está escrevendo ainda? Estou escrevendo ainda. E aí, está vendendo bem? Ele falou, sim, já vendi a casa, o carro, quer comprar uma geladeira? É mais ou menos por aí. Por aí. Até aproveitando esse gancho de não só da questão do desafio de vender uma obra, mas também de chamar a atenção das pessoas hoje em dia. A gente nunca teve índices que foram aquelas maravilhas. As estatísticas sempre mostraram que o brasileiro lê pouco. É um desafio muito grande, além de tudo, fazer ler. E a gente sabe que agora, com a presença da internet, redes sociais, as pessoas cada vez destinam menos tempo para isso. Como é que você visualiza isso num futuro não tão distante? As obras físicas permanecem, os leitores, como é que vai ser? Vai continuar tendo obras nesse sentido de literatura? Vão perder o interesse ou ainda vai continuar tendo o seu público? Como é que a Odilma vê esse contexto? Eu aposto na educação. Eu sempre aposto na educação. Eu penso que o educador, ele tem em mãos a melhor arma para trabalhar isso. E hoje há uma gama de materiais muito interessante. Você vê o livrinho recortado, né, com o desenho do bichinho. Você vê os pop-up, né, aqueles livros que abre. Você tem livrinhos musicais, que canta musiquinha, que faz barulho. Então, há uma dinâmica na produção de material para chamar a atenção do leitor.
E se o educador souber trabalhar com isso, ele vai manter vivo isso. E é esse o ponto que eu foco quando eu digo que, através da educação, você vai criar essa consciência, né, da formação social e intelectual do ser humano. Porque a criança que é estimulada a ter o manuseio do livro, a ter o contato do livro, a ler uma história, a ouvir uma história, ele vai ter isso sempre na lembrança. E quando ele vê um livro, ele vai em busca desse material. Eu falo por mim, né? Eu sempre fui apaixonada pela literatura infantil. E quando eu entro numa livraria, eu vou para a literatura infantil. Entendeu? Então, por conta disso, né, baseado na minha experiência, eu aposto que é por aí, é pela educação. Por isso que eu foco também a importância desse trabalho, começando na educação infantil. Né? E com o incentivo dos pais também, com obviamente, certeza, em casa, é uma extensão. Com certeza. Porque muitos pais ainda têm o hábito de ler uma historinha para o seu filho na hora de dormir. E isso é muito bom, sabe? Isso também vai formando esse leitor. Né? Porque ele está ouvindo, dali a pouco ele consegue ler, ele vai dormir, ele vai buscar uma leitura. Né? Então, esse processo de incentivo, através desses momentos, na escola, em casa, nós vamos continuar tendo leitores. E eu acredito que não é um material em extinção. Mesmo com todos os avanços que a gente tem tido nos últimos anos em tecnologia, essa mobilização que você pensa onde vai dar, né? Até já se falou, não vai acabar o professor, não vai precisar mais professor, né? Até nessa prerrogativa, né? Ou o homeschool, sei lá, né? Mas eu ainda, com tudo isso, eu ainda acredito que o livro físico é um material permanente. Que bacana. E o Djalma, o pessoal que quiser adquirir o Cangu aqui em Marechal, aonde ele encontra? Então, a princípio, a minha parceira, né, a Clarice da Livraria Globo, está adquirindo alguns exemplares para ter na livraria. Mas as pessoas podem adquirir ele no Amazon, né? Então, quem tem, inclusive, cadastro lá e tal, até tem frete grátis, né? Então, tem essa vantagem para quem compra no Amazon. E a editora também vende, editorialcasa.com.br/produto. Também pode adquirir pela editora. Aí você acessa lá e faz Isso. E adquire a obra. E compra a obra. E você, particularmente, também vende ou não? A princípio, não. Pelo meu contrato, eu não posso comprar e vender, né? Mas, porque tem essas formas de acesso, né? Hoje bem facilitadas, né? Então, a venda ou é direta com a editora ou no Amazon. Então, uma obra aqui de 17 páginas, não, ao todo são 20. Contando toda é 20 páginas. 20 páginas, uma leitura bastante com ilustração, bem atrativo, eu diria assim, né, o Dilma, quem comprar, fica uma sugestão para os pais, que é uma leitura com uma temática muito interessante, que a gente vê muito nos dias de hoje, temas que não se pode deixar passar batido, que toda abordagem se faz interessante. O Dilma, eu deixo aqui à vontade para que você fale aí as suas considerações finais, se quiser falar do Cangu, se quiser falar do que vem pela frente, enfim, fique bem à vontade. Então, o Cangu, ele tá aí, né, com uma proposta para que os pais possam, então, levar o seu filho, né, encantar o seu filho com uma história que segura a intenção da criança do começo ao fim. Ele desperta a imaginação, ele descobre um mundo diferente da diversidade, né, onde os personagens se reconhecem únicos e especiais, né. Ele é um bebê que ele tem a sua insegurança, porque ele percebe as suas características, suas diferenças de características. Assim como nós temos crianças ruivas, loiras, negras, magras, gordas, com deficiências físicas, com deficiências visuais, intelectuais. Assim também são diferentes no mundo de Cangu, né? São as diferenças que o Cangu também percebe. E com isso a gente convida então o leitor a olhar esse universo infantil, a perceber as inseguranças das crianças, a ouvir as crianças quando se deparam com essas situações que para eles são desconhecidas, né? E aí tirar eles desse mundo que eles se recolhem e trazer eles para o mundo real, fora de uma bolha de proteção, para que eles possam estar interagindo e vivenciando, né, suas diferenças. Então,
busque conhecer o Cangu, leve essa história para o seu filho. Professor, leve essa história para a sua escola, né? Dissemine com os seus alunos, né? Aproveite a oportunidade de estar lendo o material que é nosso, né? Que foi feito aqui. Como eu coloquei para você, é um material que eu fiz para que tenha espalhar o conhecimento, não para encher o bolso. Né? Então, a minha motivação sempre é fazer com que as pessoas cresçam junto comigo. Né? E também a gente está aberta a sugestões, está aberta a acolher a visão, né, o feedback das pessoas em relação ao material. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ter feito esse material, de estar tendo a oportunidade através dos meios, né, como o jornal, as rádios, as pessoas que estão me apoiando, de estar colocando isso a público, né? E eu agradeço imensamente a todos, né, os meus amigos, a vocês, né, que dão essa oportunidade de fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo em termos educacionais no município. Trabalhos precisam ser divulgados, né, Odilma? Senão não tem a mesma repercussão. Nós, enquanto rondonenses, só temos a dizer que temos orgulho de ter alguém assim tão empenhado. A gente sabe que você é uma batalhadora, incansável, como você mesmo frisou aqui na tua fala. E isso nos enche de orgulho, de ver que não é só uma batalha, vamos dizer assim, burros na água, não. Há muita produção, há muita coisa bacana, conteúdo, né, que a gente sabe que, de repente, olha, eu não sei se tem outras pessoas que mexeram tanto na história de Marechal como você, sempre uma pesquisadora muito empenhada, e isso nos enche de orgulho, porque afinal a nossa história, né, Marechal não vai ser esquecida, a gente sabe pelos trabalhos da Odilma aí, até eu já, quando a gente escreveu há anos atrás uma obra, tivemos o teu apoio com a ajuda de material fotográfico, contar a história, e eu sei que assim como nós, você também ajudou já tanta gente, sim. E é algo que você falou, vai ficar marcado sim na história, e o teu nome vai estar aí. A gente vai sempre lembrar da Odilma. Então, parabéns pelo teu trabalho. Quando tiver outras obras ou, enfim, outros acontecimentos, você sabe que o presente está de portas abertas para recebê-la. Obrigada a vocês que estão sempre aí, né, atentos aos acontecimentos, né, e divulgando tudo que há de mais necessário, que é informação para a população. Obrigada mais uma vez. Muito bem, o Play vai ficando por aqui depois de um bate-papo muito bacana com a escritora Odilma Vaires. Nos vemos em breve. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.